E aí galera, como vocês estão? Vocês estão de boa? Meu nome é Vinícius Monteiro, eu sou do canal Velho Top e hoje eu vou apresentar para vocês o programa Histórias Nacionais. É um programa que eu gosto muito porque eu adoro carros nacionais. São os, mano, eu acho que são assim ícones. Eu adoro esse tipo de carro porque mostra a força que o Brasil tem, né? Bom, hoje eu vou apresentar a história do Opala. Desde o começo, desde o projeto, no que ele foi inspirado, como ele foi feito, como ele foi pensado. Até o nome dele eu vou falar, então acompanhe um vídeo que tá muito legal. Tudo começou no ano de 1963, quando a GM aqui do Brasil tinha um plano de trazer carros de passeio. Eles queriam fazer carros de passeio para vender aqui, porque eles ainda não possuíam carros de passeio. Bom, papo vai, papo vem na GM, até que eles tiveram um projeto de pegar um carro da Opel de base. Eles pegaram um carro chamado Record da Opel. Bom, lá eles pensaram e fizeram as devidas... Meio que eles projetaram o carro devidamente como devia ser aqui no Brasil. Eles pegaram a transmissão do Impala americano. Eles pegaram o motor do Chevy Nova. O motor não, né? Eles pegaram a ideia do motor do Chevy Nova, que o motor não era igual. Eles pegaram um pouco da lataria do Chevy, né? Do Nova. Era assim, a lataria dele era meio curvada, ele tinha umas curvas mais bem feitas na parte entre o vidro traseiro e a tampa do porta-malas. Ele tinha uma curva mais ou menos assim, tipo uma descidinha assim, muito bem feito. Eles fizeram uma mistura e assim surgiu o nosso querido Opala. E reza as lendas, dizem que o nome Opala vem de Impala, que é o americano, com Opel. Aí ficou Opala. Então, no ano de 1968, eles anunciaram o Opala aqui no Salão do Automóvel daqui de São Paulo. Bom, o carro foi um sucesso. O carro, nossa, as pessoas abraçaram o carro. Mas no começo, era anos 60, era uma época assim que os carros ainda aqui no Brasil caminhavam pro luxo ainda, não tinha aquelas coisas, sabe? Os carros ainda estavam evoluindo aqui. Então o carro vendeu apenas um pouco mais de 300 unidades. Mas cara, para um começo, na década de 60, não tá maravilhoso? Os caras mandaram muito bem no projeto do Opala e foi a ascensão da GM. O Opala chamou muita atenção. Ele foi bem aceito por todos. Mas isso tinha um segredo. O carro era muito bem feito. Ele veio com duas versões. A versão de entrada, que era Standard, que não tinha muitas coisas, era uma versão básica. Mesmo assim, ele era bem luxuoso para sua proposta. Era uma proposta incrível assim, porque não tinha muitos concorrentes nessa época. Vamos dizer que o Maverick, que era o concorrente direto dele, né? E o Dodge Dart. Mas até aí ele dava um couro, né, nos concorrentes. O carro era barato não barato, mas né, barato pra época assim dele. Ele era bem luxuoso. O carro vinha com itens que naquela época os concorrentes não tinham. Por exemplo, ele vinha com luz de ré, que era um opcional. Ele vinha com muitos cromos. Naquela época, o cromo é símbolo de luxo. Ele vinha com bastante cromado, vinha com linhas cromadas. Ele era bem luxuoso. Então eram duas versões, Standard e Luxo, logo quando ele lançou. Então o Opala rendeu 3.000 novos empregos e rendeu 2.000 novas fábricas para peças. Olha isso, a GM movimentou muito a economia, a GM movimentou muitas empresas, movimentou muito capital com o Opala. O Opala foi realmente uma revolução na época. O carro era incrível. Então galera, agora eu vou falar algumas curiosidades do Opala. O Opala fazia marketing com as celebridades, como por exemplo a atriz Tônia Carreiro. O que acha, hein, Tony? Ah, por isso eu espero.
É sensacional o Chevrolet Opala. O seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. O cantor Jair Rodrigues e o jogador Rivelino. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. A segunda curiosidade é que no ano de 1980, o Opala teve o seu maior marco de vendas. Ou seja, no primeiro ano de vendas dele, ele teve 305 vendas. Já no ano de 1980, ele teve 76.915 vendas. Ou seja, foi muita coisa, galera. Ele vendeu demais. Foi realmente um marco histórico na indústria da GM. Na terceira curiosidade, a gente tem a Opalette. Bom, o que é a Opalette? Seria uma versão picape do Opala inspirada no El Camino. A El Camino, caso vocês não saibam, é uma picape que ela é inspirada no Chevelle, que é um carro americano. É um muscle car americano. Eu vou pôr aí na tela para vocês verem. Vocês devem conhecer, porque ele aparece até no Velozes e Furiosos. É muito lindo, é um carro que eu adoro também, um muscle car maravilhoso. Na quarta curiosidade, a gente tem as chaves banhadas a ouro. Nos últimos anos em que o Opala estava sendo produzido, eles criaram uma versão especial chamada SE Collectors, que fabricou apenas 200 unidades. As chaves vinham banhadas a ouro, vinha um certificado de propriedade e vinha uma fita cassete explicando toda a história do carro. E a última curiosidade é o Opala mais raro já criado, que é o Opala Las Vegas. É o Opala mais lindo que existe. Na minha opinião, é um dos mais lindos, se não for o mais lindo. Vinha com uma cor verde menta metálica, era maravilhosa. O carro era do ano de 1972. Ele foi feito exclusivamente para um evento e era baseado no Gran Luxo. Ele não foi produzido em série e tinha um espelho retrovisor no formato cônico, no formato de um cone. Ele tinha bancos dianteiros mais altos, ele tinha encosto inteiriço e também meio teto de vinil na cor branca. Bom, galera, agora eu vou falar todas as versões, todos os anos e os seus motores. Vamos lá. O Opala foi lançado em duas versões. A Standard, que era a versão básica, e a Luxo, que possuía acabamentos cromados, freios a disco e motor 6 cilindros 3.8. Logo depois, 3 anos após o lançamento, saiu a versão Gran Luxo em 1971, com um acabamento bem mais luxuoso que a sua versão anterior, que era Luxo. E ele vinha com duas opções de motor dessa vez. Era um motor 2.5 de 4 cilindros de 80 cavalos a 3.000 giros por minuto. E a outra era a versão 3.8, 6 cilindros de 125 cavalos a 4.000 giros por minuto. Era realmente um motor legal para a época, 125 cavalos até hoje é uma coisa bem potente. No mesmo ano em que saiu o Gran Luxo, no ano de 1971, saiu o SS, que na verdade, galera, caso vocês não saibam, o SS na verdade significa Separated Seats, que na verdade não é SS de Super Sport. Separated Seats na tradução seria bancos separados. Foi no SS que os bancos começaram a vir separados. Ou seja, pode ser, é uma teoria, galera, pode ser que seja isso. A GM nunca disse em nenhuma propaganda, nunca disse em nenhum lugar que esse pode ser o significado. Mas é o que a galera pensa, porque isso serviu com o Camaro. O Camaro, quando ele veio na versão SS, era SS Separated Seats. Ele vinha equipado com um motor 4.1 que fazia 140 cavalos a 4.000 giros por minuto.
Ele tinha rodas esportivas, faixas personalizadas e volante de 3 raios. Era realmente um carro muito esportivo. É um carro com um design maravilhoso até hoje. Eu gosto muito do SS, é um dos meus favoritos também. Em 1974 saiu a versão Coupé, que era 2 portas e não tinha a coluna B, que na verdade é aquela coluna que fica entre a porta e aquele vidrinhozinho, sabe, que fica na parte de trás. Ele era 2 portas. E aquela coluna, pela ausência dela, ele ficava um vidro, quando você abaixava, ele ficava inteiro aberto assim, sabe? Era uma coisa maravilhosa, era um luxo incrível. Já no ano de 1975 veio a versão perua do Opala, carinhosamente chamada de Caravan. Bom, ela era bem maior que a convencional e possuía apenas 2 portas. Sim, era uma Station Wagon de 2 portas. Bom, junto da Caravan, no mesmo ano de 1975, veio o Opala Commodoro para substituir a versão Gran Luxo de 1971. Ele tinha uma parte do teto de vinil, uma linha pintada na lateral e algumas partes do interior em madeira de jacarandá. Por fim, nos seus últimos anos, veio o Diplomata com um design totalmente diferente dos passados e veio com proposta mais luxuosa ainda. Ele possuía itens de luxo que na época apenas poucos carros tinham. Ele possuía ar-condicionado, direção hidráulica e toca-fitas. Olha isso, galera. Isso no ano de 1975. E então, no ano de 1992, o Opala acabou ficando meio ultrapassado. A sua tecnologia já não era aquela das melhores, pois tinham muitos outros carros. Ele acabou perdendo o brilho para o próprio Monza. O próprio carro da Chevrolet acabou tirando o brilho dele mesmo. É uma pena. O Opala tinha bastante ainda para viver, eu acho, mas foi uma pena ele ter acabado dessa maneira, de uma maneira tão ruim assim, sabe? Ele foi meio rejeitado por todos. Ele vendeu apenas 3.000 unidades, sabe? Vendeu bem pouco. E foi uma pena ele não ter vendido tanto. Foi uma pena mesmo ele não ter inovado. Então o carro parou no tempo. Foi uma pena, mas fazer o quê? O Monza acabou tomando o seu lugar. É isso, galera. Caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa o like aí. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, galera. Falou!